3. Einleitung. Ja. Im heiligen Text beschreibt Jesus, wie die Entrückung der Gemeinde stattfinden wird. Unter den vielen Eigenschaften, die die Gemeinde der Buße besitzen muss, um Christus in der Luft zu begegnen, möchte ich mindestens 7 Haupteigenschaften der entrückten Gemeinde hervorheben. Die 7 Eigenschaften sind: Die entrückte Gemeinde ist eine reine Braut, gemäß 2. Coríntios 11:2. Vamos ler lá, deixa eu só orarmos e ler aqui em português. A igreja do arrebatamento é uma noiva pura. Nós estamos esperando Cristo. Cristo está voltando para buscar uma igreja pura, genuína, adoradora, com muita fé. Amém? Vamos ler agora em 2 Coríntios 11, capítulo 11, no versículo 12. Wir lesen in 2. Korinther 11:2. O que diz nosso querido apóstolo Paulo: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então a igreja nós sabemos que é representada como a noiva de Cristo. A igreja somos nós. No céu nós sabemos que não vamos ter sexo. Então nós somos anjos. Also wir wissen, dass wir im Himmel nicht Feminino ou masculino, kein Sex. Männer oder Frauen sind, kein Sex gibt. Como fala em alemão? Geschlecht. Verkehr. Não, nicht Geschlechtverkehr. Also kein Geschlecht haben. Geschlecht, also feminino oder masculino, oder? Ja. Hier não fragt. Männlich oder weiblich. Genau. Nós não vamos ter. Wir werden weder Mann oder Frau sein. Então, por isso, quando diz a igreja, a noiva de Cristo, é igual se você é homem. Vai dizer, o noivo é só Jesus. Não tem noivo, irmão, pastor, pai, mãe, não tem noivo. Já morreu e aí é só Cristo noivo que vem pegar a sua igreja vestida de branco. Somos todos nós. Wir alle sind die Braut Christi. Es gibt als Mann, denkt man vielleicht, das ist ein bisschen komisch, aber wir alle sind die Braut Christi als Gemeinde. Ja. Você leu 2? Não. Nein, denn ich eifere euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, euch als eine reine Jungfrau Christus zuzuführen. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele tenta... Apóstolo Paulo... Eu li aqui os apóstolos, mas apóstolo Paulo, ele nos alerta da gente abrir os olhos e conhecer a igreja, conhecer os pastores, conhecer os falsos, conhecer os verdadeiros, que nós não devemos estar dormindo para não ficar no dia do arrebatamento. Und Paulus ermahnt uns, genau hinzusehen auf die echten Pastoren, die falschen Pastoren. Er sagt, wir sollen wach sein, damit wir die Entrückung nicht verschlafen. Liest du 3, Clélia? Vers 3, em gleiche. Ja. Bitte. Ich fürchte aber, es könnten, wie die Schlange mit ihrer List Eva verführte, so auch eure Sinne verdorben und von der Einfalt gegen Christus abgelenkt werden. 3, mas temos que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Não corra atrás das vistas, da tua visão, da tua vontade, dos seus sonhos, mas olhe para Cristo e deixe que Cristo te guie. Peraí. Ja, das haben wir. Das hast du schon gelesen. É o que ela leu em alemão. Porque ele ainda disse, apóstolo Paulo, Eva enganou Adão e eles enganaram a Deus, dizendo ainda que não fizeram o ato que não era para fazer. Cristo está voltando, nós estamos cheios de profecia. Eu sei que está difícil hoje,
escutar alguma coisa e sentir a presença e a verdade de Deus. Tá difícil. Na internet, no mundo hoje, tá muito difícil. Heutzutage und vor allem noch mit dem Internet ist es sehr schwierig, ganz auf Jesus konzentriert zu bleiben. E para crer, tá muito difícil. Tá muito Es difícil. ist sehr schwierig, Por quê? weil Porque hoje as pessoas, você conhece, está fazendo um monte de besteira, um monte de mentira, um monte de engano e diz, eu sou cristão. und es gibt Menschen, die sagen, die machen so viele Fehler und viele Betrüge und sagen, sie sind Christen. Então eu já digo, não precisa dizer que você é Cristo, de Cristo. Und ihr braucht nicht mal zu sagen, ihr seid Christen. A gente não tem que dizer, porque a gente não tem que falar, a gente tem que ser. É diferente. Wir müssen nicht reden, sondern wir müssen sein. É por isso que nós somos perseguidos. Und deshalb sind wir verfolgt. Em todo lugar que o pastor vai, se ele bem soubesse, tem espiões. É com câmera fazendo que está tirando foto de alguma coisa. Überall, wo man hingeht, gibt es Spione und die Videokameras Escuta no telefone. und sie hören das Telefon Ou se a gente mora num lugar que pode esconder uma câmera lá no meio do lago, eles colocam. und sie können eine Kamera dort hinten anbringen Ele quer ver se você vive Cristo ou está vivendo Eva und no pecado. der Feind will schauen, ob du wirklich Christ bist. Ou Eva no pecado. Eine Eva, die sich verführen lässt. Então você não precisa dizer que é de Cristo, porque as pessoas vão te perseguir. Und, É melhor você ser e se esconder. Vai ficar mais livre. und man braucht nicht zu sagen, man sei Christ, weil die Leute werden dich sowieso verfolgen und es ist fast besser, sich zu verstecken manchmal. Agora eu peço perdão a Deus porque eu já falei, né? Você não precisa me dizer, porque eu tenho até vergonha de dizer que eu sou pastora, sabe por quê? Eu só encontro um mentiroso cristão, muito mentiroso. E é triste você dar um cristão mentiroso. Está enganando a cruz, está enganando Cristo, quer dizer que a gente é todo mundo pastor, é todo mundo falso. Quem vai tirar do inferno? Agora a gente paga pelo injusto. Ja, also du schämst dich zu sagen, dass du Pastorin bist. Yeah. Por quê? O mentiroso diz que ele é cristão. Und weil irgendein Lügner sagt, er ist Christ E eu sou igual a ele. und ich bin da gleich. Não sou. Ich bin nicht gleich. Mas eu não preciso dizer que eu sou pastora. Und ich brauche nicht zu sagen, dass ich Pastorin bin, Eu já me escondi na igreja. versteckt in der Gemeinde. Eu já falei, não me chame de pastora. Eu vou com você nessa igreja a primeira vez, mas não me chame de pastora. Und ich sage manchmal, ja, ich komme in diese Gemeinde, aber nennt mich nicht Pastorin, Não se diga. sagt nichts. E você está lá atrás. Você me promete que você não vai falar. Se você não falar, pastora, eu vou com você. Se você falar, eu não vou. Ela diz, não, eu prometo que eu não vou falar. Und dann zum Beispiel die Begleitperson sagt, ja, ich verspreche, dass ich es nicht sage, Pastorin. Aí eu me sentei lá. Und dann bin ich gesessen. E não foi só uma vez. Und nicht nur Na igreja sim, mas em outros lugares também. E aí eu fui lá e Deus usou a pastora para dizer, peraí, você sentada aí atrás, você é pastora. Deus está me dizendo que você é pastora. Glória a Deus. Por isso que eu não preciso dizer. A luz, o sal da terra que está sobre o chamado, nos confirma. Und die hat mich hinten gesehen und hat gesagt, ja, bist du nicht Pastorin? Also ich brauche nicht zu sagen, dass ich Pastorin bin, weil man sieht es. Und Deus mostra. Gott zeigt das. Und ja. Deus mostra a tua índole, Deus mostra a luz que está nele, Und Gott nele que reflete em nós. in dem man ist und das Salz, was man ist. Então, quando um crente diz que é crente, olha, você pode perceber, não fale mais que você é crente, você está em cima do pecado querendo sair dele. É melhor dizer, pastor, ore por mim, do que dizer, nós somos crente e fazendo uma bela de um grupo de terrorista. Não é melhor dizer logo que é terrorista? Fica escondendo o nome de Cristo, mas tem vergonha na sua cara, não é não, Cleia? Wir sollen nicht sein wie diese Leute, die, sagen wir, Terroristen und sagen, wir sind gläubig. É. Wir sind nicht.
E ele nos ataca, ele nos persegue. Sie verfolgen uns. Diz que é Cristo, que é amigo, que é irmão, que vai nos ajudar. Und sie sagen, sie sind Freund, sie sind Geschwister, sie werden uns helfen. Já pensou se Jesus desce hoje e vem buscar a igreja? Quem sobe? Und wenn Jesus heute nach unten käme und die Gemeinde sähe, Quem sobe? wer kann hinaufkommen? Então, Deus diz, não perca o óleo, não deixe o seu azeite acabar. Und sagt, lass dein Öl nicht aufhören, Não deixe ele acabar. dass es nicht mehr fließt. Não deixe. Lass es nicht zu. Não deixe a sua luz apagar. Und lass nicht zu, dass dein Licht dunkel wird. Porque Deus está voltando para pegar a noiva, a sua noiva. Gott kommt zurück und Jesus kommt zurück, seine Braut zu holen. E você quer saber o que Deus espera da igreja? Und was erwartet Gott von seiner Gemeinde? Primeiro, a igreja do arrebatamento é uma noiva pura. Já lemos. Paulo Es ist eine reine Jungfrau hier. Paulo diz que a igreja do arrebatamento deverá permanecer como uma virgem pura. A virgem pura, sabe o que é uma virgem pura? Eine reine Jungfrau sein. Onde a gente vai encontrar hoje uma virgem pura? No físico, aonde? Aonde? Com as vestes normais. Wo kann man difícil. heutzutage eine reine Jungfrau noch finden? A mesma dificuldade está Jesus em encontrar uma igreja pura. Und die gleiche Schwierigkeit hat Jesus, eine reine Jungfrau zu finden. Igreja. Als Gemeinde. Nós sabemos que o mundo hoje tudo custa muito. Wir wissen, dass alles viel kostet heutzutage. Uma igreja dessa custa muito. Eine solche Gemeinde kostet muito viel. E nós sabemos que umas estão no caminho do Senhor para manter, para receber, para dar mantimento à igreja. Outros não estão, outros estão para vir, para criticar, para falar da vida do pastor. Und manche kommen wirklich als Christen, anzubeten, andere nicht. Sie sind da, den Pastor zu kritisieren oder die Leute zu kritisieren. Amém. Amen. Glória a Deus por isso. Segundo, Clélia, por favor. Ja. A igreja do arrebatamento permanece vigilante. Die entrückte Gemeinde bleibt wachsam. Eines der Dinge, vor denen Jesus seine Jünger am eindringlichsten warnte, war Wachsamkeit. In Lukas 13, 35-48 erzählte er das Gleichnis vom wachsamen Knecht und betonte die Wichtigkeit der Wachsamkeit in all seinen Predigten. In Markus 13,33 sagt er sogar, darum wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit kommt. Leu 3 ou 4, não é? Hast du gelesen? Was hast du? Das ist die entrückte Gemeinde bleibt wachsam. Und dann kommt Punkt 3, die Gemeinde der Entrückung bleibt bestehen. A igreja do arrebatamento permanece vigilante. Obrigada. Mateus 24, 42 ao 44. Ja. Uma das coisas que mais Jesus advertiu aos seus discípulos foi sobre a vigilância. Em Lucas 13, uma passagem agora da Bíblia que vem, Jesus advertiu os discípulos sobre a vigilância. Foi que Jesus disse, vá, olhe, não durma que eu vou ali orar. Fiquem vigiando. E dormiram. O que é que Deus está dizendo? O que mais Jesus pregou sobre a vigilância. Isso mostra como nós somos fracos, debilitados. Das zeigt, dass wir eben schwach sind und geschwächt. Se a gente não jejuar, se a gente não sacrificar a carne, wenn wir das Fleisch nicht kreuzigen, wenn wir nicht fasten, a gente só encontra dificuldade. E não adianta mentir para Deus não, viu? Que Deus revela. O servo do Senhor, não adianta mentir. Kommen wir in Schwierigkeiten. Ja, no. Ich sage, das musst du auch nicht lügen für den Pastor oder Gläubige, weil Gott sagt die Wahrheit. Ja, Gott sagt, ja. Não, até os demônios dizem. Até os demônios denunciam, porque eles são os primeiros fofoqueiros, que ele botam um contra o outro.
Olha, agora vamos entrar aqui no assunto do mágico, bem engraçado. Então, teve uma passagem na Bíblia que não ia entrar nesse assunto, né? Que os mágicos queriam ser o apóstolo Pedro, queriam ser o apóstolo Paulo, para tirar dinheiro do povo, que estava curando, que estava fazendo aqueles milagres todo poderoso. E os demônios vai, bate nele de bocado, dá-lhe uma surra, tira as roupas deles, sangra eles e manda eles para casa. E ainda diz, eu sei quem é o apóstolo Paulo. Por que sabe quem é o apóstolo Paulo? Porque sabe do sacrifício, sabe do arrependimento que ele teve, sabe do juramento que ele fez para andar nos caminhos do Senhor e permanecer. E apóstolo Paulo foi diferente? Não, não foi diferente. Um chamado, homem honroso, muitos títulos dentro da teologia, um chamado grande dentro da sua religião, e não pôde ser o que ele pensava que seria. Olha a frustração de Paulo. Ele teve que perder a visão física para poder enxergar a espiritual, que Jesus é o Senhor dos senhores, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Não é encantamento, não é mentira, é a verdade da igreja. Nós cristãos, de verdade, nós não estamos loucos, nós temos testemunho, não é por vista, é por fé. Infelizmente, algum tem que ficar em dificuldade até que ore a Deus para que Deus realmente mostre a verdade da igreja, porque Jesus está voltando. O que eu quero dizer é que os demônios batem no mentiroso, bate também naquele que sai da casa de Deus e que não está fazendo a vontade do Pai, porque ele diz, ou é de Deus ou vai ser meu. Não pode ficar no meio do caminho, ou é de Deus ou é do diabo, não tem outra história. E aí, Cleber? Du hast sehr lange und sehr viel gesagt, aber Was hast du genommen? am Anfang habe ich mitbekommen, der Paulus hatte sehr gute Aussichten in seiner Religion und in seinem Glauben und so, aber er musste zum Punkt kommen, wo er Jesus gesehen hat in der Vision und sich bekehrt hat wirklich. Und dann, als diese Exorzisten einen Dämon austreiben wollte, dann sagte der Dämon, Paulus kenne ich, weil Paulus dann wirklich ein echter Jünger war und verzichtet hat auf alle seine Pläne oder Projekte, die er hatte vor sich. Und nicht nach dem Sehen lebte, sondern nach dem Glauben. Ja. Ist ungefähr so. Ja. Amém. E ele disse, ele bateu nos mágicos. Ja? Os demônios bateram nos mágicos, disse, eu conheço as suas procedências. Então, não adianta cristão, seja qual for a espécie, mentir para quem quer que seja, que Deus vai revelar. Nee, also man kann nicht lügen, weil Gott wird es offenbaren. Ja. Tão simples. Das ist sehr einfach. Deus é mais vivo que eu e você. Ele não é um que já morreu, que dizem que já morreu. Não, ele é o que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está lá sentadinho no trono e andando quando ele quer. Quando ele quiser fazer uma pausa, sentir o cheiro da terra, ele desce. Ele anda sobre a terra. Esse é Jesus de Nazaré, meus queridos, não é o outro não. Glória a Deus por isso. Clélia? Fia. Nummer 4. Die Gemeinde der Entrückung sehnt sich nach dem Kommen des Bräutigams. Im Hohelied beschreibt Salomo poetisch die sehnsüchtige Sehnsucht der Braut nach ihrem Bräutigam. Im letzten Vers des Buches spricht er: Komm schnell, mein Geliebter, und sei wie eine Gazelle oder ein junger Hirsch auf den Bergen der Gewürze. Der Bräutigam Jesus erhört die Bitte der Braut. Siehe, ich komme bald. Und die Braut antwortet: Amen, komm, Herr Jesus. Glória a Deus. Amém. A igreja do arrebatamento anseia pela vinda do noivo. Apocalipse 22, 20 e 21. No livro de Cantares, Salomão descreve a forma poética e ardente da ansiedade que a noiva tem de se encontrar
como noivo. Descreve esse anseio à noiva no último versículo do livro, dizendo: vem depressa, amado meu, e faz-te-me semelhante ao garmo, ou filho das costas sobre os montes dos aromas. O noivo, Jesus, por sua vez, atende o pedido da sua noiva, dizendo: certamente venho cedo. A noiva lhe responde: amém, ora vem o Senhor Jesus. Você sabe que tem um louvor assim, né? Ora vem Senhor Jesus. Quem sabe esse louvor? Tem um louvor sobre... Es gibt ein Lobpreis, ein Lied. Que justamente canta: ora vem Senhor Jesus. Então Jesus está voltando e não é brincadeira. A gente sabe que a gente faz projetos, a gente paga aposentadoria, a gente não sabe quantos anos a gente vai viver, vai ficar para os descendentes, mas Jesus está voltando, pode ser hoje ou amanhã. Vigilância. Wir sollen wachsam sein, weil kann kommen heute oder morgen. Jesus está voltando. Kommt zurück. Vigia para que não fique no dia do arrebatamento. Damit wir am Tag der Entrückung nicht zurückbleiben. A igreja tem que estar como? Quinto, Clélia. Ja, die Gemeinde der Entrückung hält ihre Lampen brennen und verfügt über einen Ölvorrat. Die Gemeinde der letzten Stunde muss weiterhin als Licht der Welt leuchten. Jesus verwendete das Symbol des Leuchters als Veranschaulichung für seine Gemeinde. Der Leuchter diente dazu, die Stiftshütte beständig zu erleuchten. Jesus warnte die Gemeinde in Ephesus, dass er ihren Leuchter entfernen würde, wenn sie nicht Buße täten. Die Gemeinde kann in dieser finsteren Welt nicht erlöschen. Die Gemeinde kann niemals das Licht des Heiligen Geistes verlieren. A igreja do arrebatamento, preste bem atenção, a igreja do arrebatamento mantém as suas lâmpadas acesas. É fé, é oração, é adoração a Jesus, é arrependimento toda noite, peça perdão a Deus, faz o que você tem que fazer para agradar você mesmo, aceite conselhos, dê bons conselhos, pegue os bons conselhos e faça e viva. Não passe por cima. Não passe por cima. Viva. Porque isso é vigilância. Ainda estou indo. Suas lâmpadas acesas e com reserva de azeite. Não deixe que a sua fé, ou a infelicidade, ou a tristeza, ou uma perda, venha fazer com que você venha apagar as suas lamparinas. Seu azeite vem acabar. Suas luzes. Você já viu quando... Já disse que vai ter um apagão de 3 dias no mundo inteiro, né? Isso é o que comentam. Já desde da minha bisavó. Não sei se Clélia hat schon gehört das. Es gibt ja nichts mehr Licht. 3 Tage. Hat schon gehört, oder? Nein. Auf die ganze Welt. Né? Aí teve na Espanha, eu acho que teve na França. Foi isso? Eine Sonnenfinsternis. Ja, Sonnenfinsternis. Ja. Genau. Ja. Kommt, oder? Ja. Então, você já pensou então que Deus quer dizer não fique no apagão da carne? Não fique na escuridão da carne. Ou seja, quando você tem a luz acesa, mesmo no apagão, você vai ter luz, independente de vela. Also bleib nicht in der Finsternis des Fleisches, also der eigenen, ja. Der Wunschlust. Ja, der eigenen Selbstsucht, sagen wir. Ja. Genau. A igreja, como uma ilustração para a sua igreja, em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, o castiçal servia para iluminar continuadamente o tabernáculo. Em Êxodo 22, 27, 20, Jesus advertiu a igreja do Efésio que iria remover o seu castiçal, caso não se arrependesse. Então, que Deus ia remover o seu castiçal. Não é bom. Se Deus remove a nossa luz, então a gente está na escuridão de verdade. Wenn Gott unser Licht wegnimmt, dann sind wir wirklich in der Finsternis. Genau. Quer dizer, Deus tira a nossa luz, quer dizer, tira o seu espírito de nós. Wenn Isso é muito triste. seinen Geist von uns nimmt,
dann ist es sehr traurig. Porque quando o Espírito de Deus nos acompanha, nós estamos guardados na mão do Senhor. E o mal, ele chega, ele ameaça, mas ele não nos derruba. Wenn wir mit dem Geist gehen, dann begleitet er uns, aber wenn er ihn wegnimmt, dann Dann wir sind ja, guerra bei Fitness. Ja. Finsternis. 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 Não fitness. Finsternis. Ah, Jesus. Então, os castiçal serviam para iluminar continuadamente o tabernáculo. Em Êxodo 27, 20, já li. Jesus advertiu a igreja de Efésio que iria remover o seu castiçal, caso não se arrependesse. Veja que não teve a boa sorte. Abiú, no tabernáculo, nós sabemos que Deus tirou a luz, que eles deixaram o fogo apagar. O que é que aconteceu? O filho de Arão. Der Sohn von Aaron, der Abihu, ließ das Feuer ausgehen in der Stiftshütte. Und was geschah? Morreu. Morreu no altar. Er ist am Altar gestorben. Porque a luz do Senhor saiu deles. Weil das Licht des Herrn ging weg von ihm. Teimosia. Rebelião. Fez o que Deus não mandou. Deixou apagar o azeite. A luz do altar. Er ließ zu, dass das Licht des Altars ausging. Aí você vai dizer o que ele tinha a ver com isso. Lê a Bíblia, está em Êxodo. Ele era o guardiador do óleo, do fogo. Er sollte auf das Feuer aufpassen und er hat es nicht getan. E quem era ele? Sobrinho do primeiro sacerdote elegido por Deus, Arão. Der Neffe des ersten gewählten Mann Gottes. E era sobrinho do nosso maior profeta, escritor, libertador, Moses. Und war der Neffe von Moses. Ja. Os dois. Von beiden. Então, eles eram uma família sacerdotal na igreja com muita responsabilidade. Kam aus einer Priesterfamilie, die große Verantwortung trug. Deixa eu me corrigir. Sempre eu falo, quando eu quero falar Arão, eu confundo às vezes com Abraão. Então, é filho de Arão, o primeiro sacerdote. Desculpa se eu troquei aí, tá? Glória a Deus. Então, Jesus também avisou que se o povo da igreja de Efésio não se arrependesse, Deus ia tirar a luz, o seu cartiçaz, ia tirar a presença de Deus. Mais vale morrer do que perder a presença de Deus. Quando a gente perde a presença de Deus, então a gente vai dirigir para as portas da finsternis. As portas das trevas se abrem. Os portões das trevas se abrem quando a gente perde ou deixa o óleo, o cartiçaz de Deus nas nossas vidas apagarem. O que é que Deus espera da igreja? Vigilância. Vigiai e orai. E depois jejuai e adorai. Amém? Sexto, Clélia, bitte schön. Punkt 6. Die Gemeinde der Entrückung bewahrt das Wort Gottes. Offenbarung 13. Paulus sagte in 2. Timotheus 4,3, dass eine Zeit kommen würde, in der die Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen würden. Es gibt bereits viele Gemeinden, die die apostolische Lehre für überholt halten, sich weigern, die Wahrheit zu hören, sich Fabeln hingeben und Lehrer wählen, die die Bibel nach ihren Gutdünken auslegen. Das ist 2. Timotheus 4, 3-4. Die Gemeinde der Entrückung bewahrt das Wort der Beharrlichkeit und wird von der großen Trübsal verschont bleiben. Offenbarung 13. Nein! A igreja do arrebatamento guarda a palavra de Deus. A igreja do arrebatamento, ela guarda a palavra de Deus. Isso quer dizer que quando a gente vai na igreja, ou quando a gente está escutando uma pregação que vai de encontro, a gente vai seguir. A gente vai viver o que a gente escutou. Ou a gente vai dizer,
Isso é para ele, é para ela. Para mim ainda não. Totalmente errado. Não estamos vigiando para a hora do arrebatamento. Ou a gente pode ser sozinho arrebatado. Como? Teve um infarto, morreu. E aí chegou o dia do seu arrebatamento. Vai estar em pecado? Não. Also, sie sagt ja, es gibt Leute, die sagen, ja, für mich ist das jetzt was. Sie hören, aber sie wollen es nicht für sich annehmen. Sie sagen, nein, das ist nicht so wichtig oder so. Sie sagt, also wenn man stirbt, dann ist das schon die Entrückung für jeden Einzelnen. Und dann wollen wir ja nicht in der Sünde entrückt werden, sondern so wie der Herr es erwartet. Então, que a palavra de Deus diz que a gente viva, escute e viva a palavra, para a gente não ser pego de surpresa no dia do arrebatamento. Não é assim, é ele, amanhã. Tem gente que diz assim, faça uma coisa hoje, amanhã. Mas ele é o Senhor da manhã, a gente tem que ser o Senhor de hoje, para que se o mal vir amanhã, a gente está o quê? Com uma pança, com aquela proteção. Mas quem manda tudo para amanhã, como é que vai ter proteção? Ja, wir dürfen den Schutz, den wir heute haben, nicht auf morgen verschieben. Sagen, ja, morgen dann, nein. Wir sind heute geschützt und morgen wissen wir nicht. Amanhã talvez já chegou o dia do nosso arrebatamento. O arrebatamento, eu estou falando da igreja, mas nós temos o nosso individual. Você não vai esperar para vir Jesus bater na sua porta de madrugada e só assim você ir para o céu, não é? Não espere isso, que não é todo mundo que vai alcançar isso. Talvez o nosso dia já venha antes. E para que se vier antes, que o nosso coração é um motorzinho, que ele pode parar como um motor de carro. E aí, como é que vai ficar? É porta do céu ou porta da treva? Das trevas? Aberta. Also hier in der Predigt reden wir von der Gemeinde. Aber individuell kann Gott jederzeit das Herz abstellen. Und dann, wo sind wir? Sind wir im Licht oder in der? E o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 4,3, vai confirmar o que eu estou falando, que haveria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Não suportaria. Por quê? Porque não vive. Não vai suportar. Tem gente que não vai gostar dessa pregação, ainda vai me amaldiçoar. Está repreendido em nome de Jesus. Fica a maldição para você. Porque como os ouvidos estão com michão, ao invés de agradecer, de abrir os olhos e ir para o joelho, ainda vai dizer que eu estou errado. Olha, eu estou falando da sã doutrina. Vai pegar de surpresa, vigia na terra dos viventes. Amém. Então, vai ter tempo que não vai suportar a sã doutrina. Porque tem hoje pessoas que também só vai na igreja se ouvir profecia, se ouvir que vai ganhar na loto amanhã, vai comprar um carro novo. Aí ela tá boa na igreja. Mas se disser que tem que corrigir, que tem que se arrepender, que tem que seguir, que tem que se diminuir mais para que Deus cresça, aí não vai mais na igreja. Não está vigiando. Jetzt? Soll ich das? Ja, also, es gibt Leute, die kommen, um zu beten, ob sie ein neues Auto bekommen oder im Lotto gewinnen oder irgendetwas, einen Vorteil bekommen. Aber wenn man sagt, sie sollten sich korrigieren, sie sollten leben nach dem Wort Gottes, dann mögen sie nicht. Ja. Aí aqui está dizendo que tem gente que não vai suportar a sã doutrina. Palavra de correção para a igreja. Começa por mim. Die gesunde Lehre vertragen sie nicht mehr. Ja, und es beginnt mit einem selber. Começa por mim. Eu estou falando isso com a autoridade de Deus. Porque primeiro eu me corrijo. Depois Deus passa a palavra. Ich muss mich zuerst selbst korrigieren und nachher das Wort weitergeben. Deus falou hoje na boca do meu esposo. Heute hat Gott aus dem Mund von meinem Mann geredet. Porque ele mora comigo, ele é meu testemunho. Sieht mein Zeugnis.
Então eu falei, meu esposo, cadê? Nós estamos fazendo uma campanha, uma oração disso, daquilo, cadê? Ele disse, meu maior presente eu já tenho, que é você. Glória a Deus por isso. Isso eu vejo um testemunho de Deus falando para mim no altar através do meu esposo. Glória a Deus por isso. Então a palavra que nós pregamos aqui, primeiro eu vivo e depois eu falo. Das Wort, das ich hier predige, zuerst muss ich es leben und dann kann ich reden. Porque assim como todos os defeitos que eu tenho, ainda vai ser mais leve, mais suave se eu não estivesse na igreja. Eu estando na igreja mais leve, mais suave, para nós dois suportar um ao outro. Qual é? Na igreja, o amor de Cristo. In der Gemeinde ist es noch besser, suave, was heißt, also einfacher. Quando a gente está na igreja, tem o amor de Cristo, então a gente suporta uns aos outros. Como Jesus disse, meu fardo é suave e leve. Wie Jesus sagt, meine Last ist leicht. Und es ist einfacher, wenn man in der Gemeinde ist. Was? Leicht. Ah, ja. Lindo. Ja. Dann wie spüren nicht so fest. Sich zu ertragen. Ja, zu ertragen, genau. Zu ertragen, man spürt nicht so schwer. Weil os caminhos do Senhor é leve. Weil die Last und der Weg des Herrn ist leicht. A igreja do arrebatamento permanece na posição de embaixador de Cristo. Todos nós sabemos que quando um país é ameaçado de um colapso, uma das primeiras providências a serem tomadas pelo governo que nele mantém embaixadores é remover os seus embaixadores. Assim Jesus, o nosso rei, providenciará a remoção de seus embaixadores deste mundo, a igreja de Cristo. Os sacerdotes, os pastores, nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui falando do céu, passando a mensagem de Cristo, que tem coisas boas nos esperando. Não é só viver, trabalhar, pagar pensão, morrer e acabou-se. Ou virar vento, ou a uma penada, como diz e pensa alguns. Also die Sieben. Kannst du sieben lesen? Ja. Die Gemeinde der Entrückung bleibt Botschafter Christi. Wir alle wissen, dass Regierungen, die in einem Land Botschaften unterhalten, bei drohendem Zusammenbruch ihre Botschafter abziehen. So wird auch Jesus Christus, unser König, dafür sorgen, dass seine Botschafter aus dieser Welt entrückt werden und ihm in der Luft begegnen. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, a igreja de Cristo, somos nós embaixadores da palavra de Deus. Wir sind Botschafter des Wortes Gottes. Então, o mundo vai se acabar. O mundo, quando Deus vir buscar a igreja, wenn die Welt aufhört, wenn der Herr die Gemeinde holt, quando Deus tirar a Bíblia da terra, o mundo vai se acabar. Wenn er die Bibel von der Erde wegnimmt, não vai ficar mais a igreja do Senhor keine Jesus. Gemeinde bleiben, Aí vai ficar só as festas. werden nur Festes, Feiern bleiben. Feiern. Mas igual tá na guerra, no fogo. Wie in einem Feuer, wie in einer Krieg. Poder vir ein tsunami de horrores. Ja, ein Tsunami. Todos querendo os poderes, todos querendo tudo que já está, tudo que já foi feito. Ja, alle wollen das. E aí é realmente as trevas. Amém? Ja. Vamos orarmos. Wir wollen beten. Senhor, em nome de Jesus, na tua presença, obrigado, Senhor, por esta revelação. Obrigado, Senhor, que nós somos a igreja do arrebatamento, no qual nós vamos nos preparar todos os dias em vigilância para que possamos estar com Cristo Jesus, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através de nós, através da mensagem, da palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa
através desse ensinamento, tocar no coração de muitos que não têm força nem para te adorar, porque os seus pensamentos, seus desejos é totalmente distorcido da casa do Pai. Senhor, em nome de Jesus, traz pessoas cristãs realmente verdadeiras perto de nós. Sabemos que o joio deve estar dentro do trigo, perto, andando, mas que nós queremos, está na hora do arrebatamento, está na hora de esperarmos a Cristo Jesus, a noiva de Cristo, a igreja do Cordeiro. Temos que estar em vigilância, temos que estar em oração constante. Deus deu ordem aos discípulos e ensinou para estar em oração. E Jesus, ele orava de madrugada. Jesus, ele orava incansavelmente com o Pai, falando, pedindo a Deus proteção e tudo que ele precisava. E nosso Pai, que estás no céu, nunca deixou de atendê-lo. Senhor, em nome de Jesus, que nós sabemos que o nome de Jesus tem poder, sabemos que Jesus escolheu os discípulos, alertou os discípulos sobre todas as suas necessidades, do que precisávamos, do que precisam. A terra, os seus filhos, o Senhor nos dá tudo o que precisamos. Não deixe que o nosso sal venha ser extraído, não deixe que a nossa fé venha ser prejudicada, não deixe que a nossa luz venha ser apagada, e nos tira das trevas e nos leva para a grandiosa luz que está em Cristo Jesus. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Muito obrigado por fazer parte do culto da igreja, da Arca da Aliança Internacional. Que o Senhor vos acompanhe. Amém.